bem. O professor vai ficar aqui. Então, pessoal, uma boa tarde para todos. Hoje é a nossa sexta aula, né, nossa sexta semana didática. Veio logo depois da semana anterior, que a gente teve uma prova lá síncrona, em que vocês resolveram lá algumas perguntas. De nada, estava bastante fácil pelo que eu vi pelas notas. Pessoal, tem questões que eu ainda vou corrigir, que são aquelas dissertativas, aquelas pequenas redações que vocês tinham que dissertar ao final, e eu prometo fazer isso nesse fim de semana, tá bom? Não foi feito antes, por absoluta falta de tempo. Mas, pelo que eu vi, em geral, o que o pessoal escreveu, tá tudo mais ou menos consistente. Queria alertá-los do seguinte: essa parte inicial do curso, ela foi bem conceitual, e a partir dessa aula de hoje, que a gente começa a ganhar um pouco de forma com relação a métodos e conceitos em que nós vamos resgatar tópicos que vão desde sistemas de sinais, eletrônica, até processamento digital de sinais, porque esse é o objetivo. Nós vimos até a aula passada como que é a característica externa dos equipamentos que são aplicados no mundo de automação, proteção e controle de sistemas elétricos ou industriais. Agora a gente tem que ver como é que funcionam os algoritmos na análise de alguns desses tipos de sinais. É uma informação extremamente pertinente, e é onde estão as revoluções tecnológicas da atualidade. Muita gente está melhorando a forma de processamento digital desses sinais para tornar eles mais rápidos, mais seguros em detectar fenômenos e mais confiáveis. Não é só detectar, eu, no tempo certo, tomar a decisão correta. Então, a partir de hoje a gente começa a ter um pouco mais de calculeiras, e a última parte do curso ela realmente é um pouco mais pesada. Tem mais uma outra coisa. Essa prova 1, vocês podem, beleza, tirei 5, que bom, tirei 10, vou largar o curso e ponto final. Não é porque a prova foi simples, foi fácil, ou foi facilitada. Eu não fiz de propósito, é porque realmente a primeira parte ela é bastante filosófica, então tem muitos contextos que podem ser desdobrados de lá. Mas essa segunda parte do curso, não perca a oportunidade de fazer um bom trabalho. E aí vem o recado que eu preciso dar para vocês. Como é que é a nossa última avaliação? Nós vamos ter até uma autoavaliação na nossa última aula, mas ela é feita com base num projeto que vai começar na próxima semana. Então, essa semana eu ainda vou dar um complemento, uma ligação de tudo que a gente viu da primeira parte com a segunda, mas a partir da semana que vem a gente começa a trabalhar num pequeno projeto. Esse projeto, eu vou deixar as regras em breve disponíveis, mas eu vou, de fato, transmitir elas para os grupos a partir da próxima aula. Professor, eu estou sem grupo. Me manda um e-mail urgente, porque era para você estar associado a algum grupo neste exato momento. O meu grupo sumiu. Também, mesma coisa, me manda um e-mail para a gente localizar as pessoas que estão aí com disponibilidade para a gente formar novamente um grupo. São grupos de 4, 5, mais, na pior das hipóteses, 6 pessoas, e os trabalhos são criar alguns tipos de simulações, alguns tipos de projeto dos sistemas que a gente vai ver agora, para uma aplicação que vocês vão poder ter alguma liberdade em escolher. Eu coloco em breve mais informações. A partir da aula que vem é que isso é importante. Até peço, por favor, eu sei que essa semana é uma semana de prova de vocês, algum pessoal ainda tem prova de máquinas amanhã com o professor Ivan, mas na semana que vem eu peço a assiduidade de todos, porque é uma informação importante, as regras do jogo para a última parte, que é um trabalho em grupo, mas ainda assim tem uma avaliação de vocês sobre vocês mesmos no trabalho final. Vamos lá. Então, vou começar compartilhando a minha tela, e eu vou fazer um trabalho agora com vocês, que é uma devolutiva sobre o que vocês fizeram nos glossários da primeira parte do nosso curso.
foi acho que na nossa aula S2 ou S3, eu convidei todos vocês para que, em grupo, fizessem o upload de informações a respeito de um equipamento que pudesse ser usado em um teor de automação. É a oportunidade que eu tenho agora para a gente poder ligar com tudo que a gente viu até agora e nos conectar com a próxima parte. Então, vamos lá. PEA 3411, e agora vamos passar vergonha. Eu prometo que não vou expor vocês, tá bem? Então, vamos lá. Atividades... Cadê vocês? Tarefas do curso. Muito bem. Glossário de fichas técnicas. Então, pessoal, muitos de vocês fizeram essa parte de uma forma mecânica, e eu não esperava nada muito diferente, a não ser que vocês estivessem fazendo essa matéria pela 10ª vez, ou talvez tivessem tido a oportunidade de mexer com esses equipamentos num estágio, tá? Ou numa atividade de extensão. Então, tem alguns aqui que simplesmente copiaram as informações e tem outros que até escreveram dados com mais propriedade, elaboraram um pouco mais a respeito. Então, ó, eu vou começar com este equipamento que está no topo da lista em ordem alfabética, um tal de REF 615 de algo chamado ABB. Quem não sabe do que eu estou falando, se situe neste momento. Então, vamos lá. Eu vou salvar essa aula. Essa aqui é a nossa aula S6. Vamos botar um full screen aqui. Então, o REF 615 ABB. Alguém sabe o que é ABB? Tem gente que talvez esteja fazendo estágio lá, que se não souber, vai ser chicoteado. ABB mudou de nome. Alguém já sabe? É uma empresa de equipamentos elétricos, né? Exatamente. É uma empresa importantíssima do setor elétrico. Sua origem data de 1900 e bolinha, 1929, se eu não me engano. Ela é, na verdade, a fusão de duas empresas europeias, a ASEA com a Brown-Boveri Company, tá bom? A ASEA, eu acho que a origem dela é finlandesa, posso estar sendo herético agora, tá? Mas europeia nórdica, e a Brown-Boveri Company, uma empresa que tinha uma origem inglesa, e Suécia e Suíça. Muito obrigado. Tá bom. No final das contas, elas acabaram se juntando numa única empresa que tem o nome ABB. Hoje, a ABB ela teve os seus negócios, que era um leque bastante amplo de opções, ia desde automação industrial até automação de sistemas elétricos. Houve uma cisão, uma parte de automação industrial ainda chama-se ABB. A ABB é muito conhecida no mundo por fornecer robôs de manufatura, tá? Robôs com vários graus de liberdade. Tem vídeos no YouTube, procurem lá, tem robôs da ABB que são usados para desossar carcaças de animais, de aves. Imagina você pegar um frango, eu quero separar a coxa do peito. Existe um processo manual, que é feito por um açougueiro, por uma pessoa habilitada, mas não, eles fizeram um robô que faz isso. Pode parecer ser alguma coisa simples, mas não é trivial você fazer movimentos em algo que não é consistente, porque uma carcaça de um frango não é igual a do outro, eles diferem em massa, em espessura dos seus tecidos, e para não falar de alguma coisa tão esquisita como o corte de carnes, também utilizado em outros tipos de indústria, como indústria automobilística ou indústria ferroviária. Eu tive a oportunidade de ver alguns robôs da ABB fazendo montagens de painéis para montagem de vagões de metrô, que era, eu só posso dizer, assustador. Era algo programado por um usuário, por um engenheiro capaz, mas o tipo de movimentação, a acuidade, a precisão, os vários requisitos de segurança eram estarrecedores. O negócio fazia a montagem das paredes, dos elementos que formam a carcaça de um vagão ferroviário, de uma forma extremamente rápida, extremamente precisa e com uma qualidade excepcional, tá bom? Então, são coisas que a ABB tem um know-how absurdo e que continua tendo esta marca ABB. Agora, os negócios de energia da ABB
produção de alguns tipos de ativos, como transformadores, buchas, equipamentos para alta tensão, média tensão, para baixa tensão, foi comprado por uma empresa japonesa, a Hitachi. Então, hoje, se vocês forem ver, a ABB, ela tem os negócios dela com duas marcas, a ABB e a ABB Hitachi, e acho que em breve talvez venha a se tornar apenas Hitachi, tá? Muito bem, esse equipamento, esse tal de REF 615, é um relé de proteção. É um relé eletromecânico? Não, é um IED, modernamente falando, que tem as propriedades necessárias para fazer proteção, controle, medição, supervisão para sistemas elétricos de potência. Legal, olha a cara dele, né, um equipamento que tem um display de LCD, tem teclas aqui no teclado frontal, tem LEDs. Professor, é tão importante você falar sobre isso? Meus caros, hoje, a atuação sobre esse equipamento, ela é feita ou manualmente por esses dispositivos e recursos num painel frontal de interface humano-máquina, ou remotamente através de uma rede de comunicação. Mas isso é o que está mudando o design dos painéis das subestações. Quer ver? Eu vou pegar aqui umas coisas interessantes, só espero não passar tanta vergonha. Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se eu tenho... Vou ter que pegar um Google Fotos meu pessoal. Vou correr alguns riscos aqui. Espero que não sejam muitos. Deixa eu pegar aqui, numa outra janela, um momentinho. Vamos procurar aqui Henry Borden. Para quem não sabe, Henry Borden é uma usina hidrelétrica que fica em Cubatão, tá? Entre São Paulo e Santos, na cidade de Cubatão, e uma usina em que, histórica, bastante antiga, e que usa o aproveitamento hidráulico da represa Billings, que está no alto da serra, em sua descida pelo rio Cubatão. Na verdade, a descida é feita por condutos forçados. Quem sobe a Serra de Santos pela Anchieta vê esses tubos. Cuidado, tem duas linhas de tubos. Uma delas é por causa da refinaria da Petrobras, que está lá na Baixada, e que bombeia os produtos do refino para a capital através de dutos, mas existe uma série de dutos, são mais ou menos 7 ou 8 que estão lado a lado, que são, na verdade, não é para bombear para cima, mas é para fazer o aproveitamento hidráulico da represa Billings e gerar energia. Data aí do 1920 alguma coisa, a primeiro estágio dessa usina hidrelétrica, e hoje ela tem até um regime dela que não é muito bem regulado para geração de energia, mas sim para manutenção de água do manancial, então não está sendo aproveitada em toda aquela todo aquele seu potencial. Isso aqui são fotos dessa usina, monte de máquinas velhas, tipo de turbina muito legal que existe na Henry Borden, a gente chama de turbina Pelton, essa roda estranha aqui que eu estou mostrando para vocês, tá? É ela que faz o aproveitamento hidráulico, é diferente de uma turbina Francis ou de uma turbina Kaplan, tá? Uma parte da usina é construída debaixo da terra, debaixo do maciço da Serra do Mar, escavado na pedra, dinamitado na pedra, para ser sincero, e uma outra parte da usina está exposta. Essa parte que era feita debaixo do maciço da Serra do Mar era para justamente conferir segurança contra ataques aéreos, porque o papel da energia é estratégico. Quando você tem uma guerra, a primeira coisa que talvez venha a ser infringida pelos esforços de guerra são as infraestruturas de telecomunicações, mas energia. Então, dentro da Serra do Mar, você protegia os geradores, às vezes, de ataque aéreo. Havia uma preocupação, não se esqueçam. 1929, 1932, teve a Revolução Constitucionalista de 32, São Paulo se envolveu fortemente quanto a isso, teve depois a Segunda Guerra Mundial, são cenários que as pessoas estão se preocuparam de alguma forma. Então, olha só as preocupações no design desses empreendimentos naquela época, tá bom? O interessante é o seguinte, existe um teleférico, não é servido ao público, que desce toda a Serra do Mar. Então, ó, isso aqui é a visão. Você está lá no alto da Serra do Mar e você vai descer, e aqui à esquerda estão os condutos forçados. Por que eu estou mostrando isso? Porque essa usina hidrelétrica, ela tem uma subestação, tem um professor aqui que acho que vocês conhecem de algum lugar, talvez, ou vão vir a conhecer na disciplina consequente a essa.
Isso aqui foi uma visita técnica que a gente teve a oportunidade de fazer, e é uma usina interessante porque ela tem todas as gerações de equipamentos que vocês possam imaginar. Então, o relé da ABB, o REF 615, é uma versão de última tecnologia, que lá também está presente, mas é muito mais comum, se você for ver o histórico dos equipamentos, ó, esses daqui são mostradores. Inclusive, alguns dos mostradores, desculpa, só a resolução não está tão boa, porque eu chacoalhei a máquina na hora de tirar a foto, são sincronoscópios. Vocês, na Lab de Conversão, uma das experiências, vocês sincronizam as máquinas na rede elétrica. É um relógio de ponteiro, né? O pessoal está com vontade de fazer montagens em laboratório, estou esquecendo disso. Em breve vocês vão vir a fazer, tá, turma? Saudade bate forte. E sim, o Rodrigo, acabei de ver no chat, ele está falando, Pellini, tem uma trilha que passa por esse encanamento. Encanação, você está muito encanado. Existe uma trilha importante que desce toda a Serra de Santos, que tem o Caminho do Imperador, que dá para fazer a pé. Recomendo, quando tiver aí as menores restrições por causa da pandemia, é uma bela caminhada, uma paisagem fantástica, de uma área que ainda está bem preservada, tá? Então, esses equipamentos são de ponteiro. Você fala assim, pô, um ponteiro numa subestação? Sim, porque precisa lá, em algum contexto, ter os recursos para medir coisas. Mas, ó, essas são gerações de mostradores que já são um pouco mais novas do que aquelas. Por acaso é da ABB esses mostradores, esses ponteiros, mas eles ainda são eletromecânicos. Alguns aqui, ó, esse sincronoscópio que está no meio da tela, já não é mais um ponteiro. Ele é uma série de LEDs que mostra a fase do gerador em relação à fase da rede, antes de fazer o procedimento de sincronismo. Então, aqui você tem a oportunidade de, visitando uma instalação antiga, que foi reformada várias vezes, de presenciar equipamentos dos mais diversos. Então, eu tenho aqui gerações, isso aqui é um oscilógrafo. Não existia osciloscópio. Como é que eu fazia o registro de tensões e correntes? Aliás, spoiler, é o tópico da nossa aula da próxima semana. Como é que eu fazia o registro de tensões e correntes? Não tinha um registro gráfico, era como se fosse um sismógrafo, uma agulha, tá bom? Aliás, quem desenvolveu essa agulha, arrepio aí para quem fez sistemas de potência zero, está fazendo esse Spot 1 agora, Blondel, o francês, ele foi ganhou vários prêmios, ele foi o responsável por desenvolver os primeiros transdutores que eram capazes de registrar tensões da rede elétrica e que mais tarde vieram a ser usadas nos sismógrafos para registrar acelerações e movimentos da crosta terrestre. Tá? Então, olha só, um ponteiro parece uma coisa trivial, não, é um projeto, um dispositivo eletromecânico que tem que responder rápido o suficiente, com a cuidade necessária para representar a grandeza que o excita na forma de uma linha. Não pode distorcer, não pode atrasar, ou se a distorcer e atrasar, tem que ser alguma coisa conhecida. Isso aqui era um negócio que era um cilindro de papel com as canetas que ficavam registrando. Aconteceu o curto-circuito, ele registrava para você num pergaminho. E ó, até gerações mais modernas de displays, né, de interfaces humano-máquina, que tem a mesma funcionalidade do ponteiro, só que representada de uma forma digital, com um monte de outras informações agregadas. Notem, olha o que acontece de eu sair desta geração para esta geração. Eu tenho uma mudança tecnológica, mas principalmente, notem, há muito mais valor agregado no produto de baixo do que no produto de cima. O que você quer dizer com valor agregado, Pellini? O que esse display faz? Não é mostrar só os ponteiros. Notem na parte de cima, tem texto, tem botões, ele é pressionável, ou seja, ele é touch, esse display. Isso é valor agregado. Tem funcionalidades que suplantam o que antes era feito num único lugar, num dispositivo que não tinha nem interação. Aqui não tem nenhum botão ou algo que modifique as propriedades da tela, tá bom? Bom, o Tiago fez uma pergunta que é até relevante nesse contexto. Qual é o valor dessas máquinas no geral? Ó, qual máquina você está querendo dizer? Os geradores têm um valor enorme, porque a quantidade de aço, o princípio de fabricação não é trivial, mesmo um gerador velho é caríssimo. Agora, esses equipamentos aqui, a gente chama de VU, ou
voltage units, são medidores gráficos, né? Hoje em dia, você compra com alguma facilidade esses displays por algumas dezenas de reais, até uma centena de reais, os tradicionais de ponteiro. Mas, desculpa, eles só mostram uma grandeza, tá bom? E sem nenhuma flexibilidade. E ainda com um problema seríssimo, que vocês já devem ter visto aí em algumas disciplinas no passado, quando você tem uma perspectiva de um ponteiro físico, existe um problema de paralaxe. E isso dificulta as leituras. É muito melhor hoje em dia com esses adventos de sistemas digitais, porque aqui a paralaxe não existe, e aqui eu tenho ainda em suporte à medida com ponteiro, até a medida textual com casas decimais, tá bom? E refrescadas até com uma taxa bem elevada, que você consegue perceber o movimento ou os transitórios acontecendo. Bom, aquilo custava uma centena de reais, por exemplo, um VU como esse, esses daqui não é mais uma centena. Já que ele faz o papel de 1, 2, 3, 4, 5 e mais displays, tem um monte de funcionalidades. Era de se esperar que ele custe algumas dezenas uns 2 ou 3 mil reais, tá legal? Por ser programável, ser aplicável a um ambiente de subestação, porque, desculpa, próximo desses painéis existem as instalações elétricas de potência. Vamos seguir aqui na minha apresentação. Isso aqui é uma coisa interessante que você vê em algumas instalações elétricas. É um anunciador de eventos. Então, olha só, telefonar, preparar, movimentar, regulador autorizado, pronto, sincronizar. Isso aqui é a sequência de estados do gerador elétrico antes dele se ligar ao sistema que está lá. Acho que quando ele está ligado, ele deve estar no sincronizar, talvez, tá? E sim, telefonar. Você tinha que telefonar para o Operador Nacional do Sistema Elétrico e dizer assim: eu quero colocar a unidade 3 de Henry Borden em produção. Ele vai te autorizar, dizer, tá bom, pode entrar nesse momento, então você prepara, começa a movimentar, a máquina acelera, entra em sincronismo. Então, percebam, isso é um anunciador. Vai ter uma luzinha atrás que mostra para os operadores em que estado cada máquina está em cada hora. Para você identificar, é um asset físico, né? É um ativo muito grande. Um gerador não vejam como uma pequena massa num canto lá da usina hidrelétrica. É um prédio inteiro, tá bom? Então tem responsabilidades. Eu preciso saber, se alguém me perguntar, o que o gerador está fazendo agora? Ele está pronto. Ele está sincronizado. Eu sei que ele está naquele estado. Então, olha só, isso era feito com lâmpadas, num display que tinha simplesmente lâminas de vidro com lâmpadas por trás. Hoje, você já faz isso numa tela de LCD, com displays de pop-up que mostram: estou pronto para sincronizar, sim ou não. Se você der sim, ele vai para o próximo estado, não, ele vai para o estado anterior. E tem várias formas até de você criar essa interação com o usuário, tá bom? Então, olha só, várias gerações de equipamentos. Eu comecei a falar disso por causa do equipamento da BB. Então, deixa eu chegar no ponto que eu queria. Tem coisas lindíssimas lá, é uma visita histórica. Olha só, equipamentos para você saber tensões, correntes, potência, se está o disjuntor fechado ou não, a luz está ligada ou apagada, e você pode ter a mesma coisa em duas telas de LCD. Mas o mais interessante não é a mesma coisa, eu posso ter mais coisas. Toda a subestação, se vocês forem ver aqui à direita, na tela da direita desse PC, tem duas barras, um monte de bays de entrada e um monte de alimentadores. Eu estou representando um sistema elétrico onde antes eu tinha que usar um painel inteiro para fazer um único alimentador. Então, há vantagens nesse tipo de... Olha só, esse aqui era um painel de operação antigo, tá legal? E isso foi suplantado por um teclado, um mouse e dois monitores, tudo bem? Vamos chegar no ponto que eu queria. Olha só que legal. Esse é um painel com relés de proteção. E cada um faz uma coisa. O grandão lá superior esquerdo mede impedância da linha de transmissão da fase A. O do meio, impedância da fase B. O da direita, impedância da fase C. O de baixo, impedância vista entre as fases A e B. Impedância entre as linhas. Estou dando algumas bicudas, porque eu não lembro exatamente quais são esses relés, mas eles têm funções únicas.
E quem alimenta esses relés? Porque são dispositivos elétricos, não são eletrônicos. Não tem display, não tem nenhum transistor. É uma peça de relojoaria como alguns de vocês ainda talvez tenham em casa, nos relógios medidores na entrada das suas residências, ou do seu prédio, lá você vai lá na cabine de medição, tem um relógio. Muitos são mecânicos, eletromecânicos. Então, quem alimenta esses equipamentos aqui é os TPs e os TCs. Lembra? Falei para vocês, como é que eu meço grandezas elétricas? Temos que usar os transformadores de potencial, temos que usar transformadores de corrente, e eles vão reduzir a intensidade dessas grandezas para eu poder fazer uso. Nesses equipamentos antigos, não era só reduzir a intensidade de tensão e intensidade de corrente, ainda tinha que ter potência para mexer os discos, as partes móveis que faziam esses equipamentos funcionar. E era muito comum nas subestações eu ter painéis e painéis, parece a mesma foto, mas não é, são muitos painéis com equipamentos desses. Esse aqui já é uma geração que é eletrônica, tá bom? E que de repente, ó, um monte, cada um tem uma função na subestação. Detectar curto fase terra, detectar curto fase, um para fase A, um para fase B, um para fase C, um para o neutro, um para um neutro mais sensível. Cada um fazia uma coisa. A gente chamava de relé, porque no final das contas, aí dentro, o princípio fundamental era, em caso de emergência, fecha um relé, que vai tomar uma atitude de abrir um disjuntor no campo. E olha só o que aconteceu, ó. Esses painéis todos com relés, deixa eu já chegar no lugar que eu queria, de repente foi substituído por isso daqui, ó. Essa caixa azul é um outro equipamento de um outro fabricante. Esse é daquele americano que eu falei para vocês, que é um professor de proteção que começou a produzir relés na época da Revolução Digital, 1970, 80. Esse é da Cell. Esse equipamento azul é como o REF 615 que a gente vai ver daqui a pouquinho. Só que é o seguinte, dentro dele eu tenho o papel de vários desses relés que antes eram únicos. Então, esse a gente chama de relé multifuncional, porque ele mede a impedância da fase A, da fase B, da fase C, da impedância da linha, frequência, tensão, corrente, curto para a fase A, curto da fase B, curto da fase C, curto da fase A para a terra. Ele mede um monte de coisas num único equipamento. Então, esse equipamento da ABB, que vocês fizeram a ficha, o F615, é como esse Cell aqui, esse Cell deve ser um 451, que guarda dentro de si um monte de funcionalidades de proteção, automação e medição do sistema elétrico. O que eles recebem lá atrás? TP, TC, entradas digitais e saídas digitais, que é tudo que a gente viu até agora. Lá dentro tem todos aqueles cuidados, tem que ter isolamento galvânico, tem que ter a filtragem das informações, uma série de cuidados para que o dado seja recebido, se acontecer alguma coisa com a informação, tipo, tiver um surto na rede, o equipamento não seja danificado, sobreviva ao problema e rapidamente ter a informação segura para processar os seus algoritmos. Então vamos lá, vamos ver se tem mais uma coisa legal nessa aventura, nessa subestação. Ó, esse relé aqui já é um relé um pouco mais sofisticado na parte de baixo, que também deve ser multifuncional. Lá um professor pensando a respeito lá, meu Deus do céu, como é que era a aula de Spot Zero há 50 anos atrás? Era bem diferente, tá bom? Eu peguei uma prova outro dia para fazer, eu não sabia fazer. Tô brincando. Não tô tanto assim. Então, pessoal, isso aqui é o teor de um painel. O pessoal adora fazer os kkks, porque deve estar se roendo de rir, né? Mas eu estou acabando com toda a minha reputação ao vivo e a cores ainda gravada para mostrar. Ó, veja como o professor admitiu aqui na aula. Então, esses equipamentos são os equipamentos que você vê numa casa de comando, né, num pátio, num local abrigado. A gente ri de nervoso. Fiquem tranquilos, pessoal. No final, isso é muito, o que vocês estão fazendo hoje é muito mais simples do que o Capitão Boleto, que aparece na sua casa lá todo mês para pagar. Eu até remeto a uma música do Iron Maiden que fala. Então, você tem que perceber que, na verdade, você está vivendo os anos dourados, os melhores anos, tá bom? Porque você não sabe o que vai vir depois. Então, aproveita agora e desfruta, tá bom? Não, é Wasted Years a música. Então, vamos lá.
Para quem não tinha visto isso ainda direito, apesar de eu ter mostrado naquelas visões com mapas de pontos e tudo mais, isso aqui são os equipamentos, os ativos que existem nessas subestações. Vamos ver se o Google Maps mostra para mim o que eu queria. Google, bom dia. Pode me ajudar? Acho que ele não vai gostar. Deve estar arquivado no meu Google Fotos há tanto tempo, que até ele trazer a visão mesmo em panorama demora um tempo. Mas essa usina é aquela também que é usada para armazenar a energia do rio. Não armazena energia. Cuidado, Tiago, não armazena nada. É tudo... Então, vamos lá. A história longa a Billings era um manancial que era abastecido pelo Pinheiros, certo? E, aliás, não era abastecido pelo Pinheiros, era abastecido por vários rios lá do Alto da Serra, que abasteciam esse manancial. Uma parte era vertida para o rio Cubatão, tá? Descia a serra por uma cachoeira bonita, lindíssima, e outra parte descia pelo rio Pinheiros em direção ao rio Tietê, sim, para se fundir e seguir o rio Tietê em direção ao interior. Esse era o sentido original. O Henry Borden foi um cara que percebeu, opa, na verdade, se eu inverter o sentido do Pinheiros, do Tietê para a Billings, eu posso abastecer a Billings de água e utilizar aquela cachoeira, desculpa, num aproveitamento hidráulico de alta cota, são 730 metros, pessoal, de altura manométrica, para gerar energia elétrica. É um aproveitamento hidráulico importante que foi, eu diria, ponto-chave para a industrialização da capital paulista, tá? Ter energia perto da capital. Só que eu precisei inverter o sentido do rio Pinheiros, e isso foi de encontro a um acordo internacional que dizia que nenhuma nação poderia inverter o fluxo de rios. Para isso, né, o pessoal passou por cima de uma legislação, uma recomendação internacional. Se vocês notarem, no meio do caminho do Rio Pinheiros existe a usina de traição, porque foi uma traição ao tratado internacional, inverter o sentido de fluxo do Pinheiros. Hoje Pinheiros ele tem uma situação um pouco complicada, por causa do despejo de esgoto e tudo mais. Em uma ocasião, era colocado até esgoto na Billings, e isso atrapalhava até o manancial. Tem sido feito manejos para que isso não venha a acontecer, ou aconteça cada vez menos, e hoje tem até umas notícias bastante, eu diria, fortuitas, que estão dizendo que tem avistamento de peixe já no Rio Pinheiros, e talvez num lugar bem específico, mas talvez está sendo feita uma recuperação desse manancial todo. Mas essa era a ideia da Henry Borden, era uma usina para aproveitar o potencial energético da Billings, tá bom? Então, desculpa, o armazenamento, aí sim vou fazer jus à sua afirmação, é feito no reservatório da Billings. Isso é um armazenamento. Se veicula, só que desculpa, isso não é fácil de fazer, porque é uma usina meio complicada para se implantar isso, de fazer o que a gente chama de usina de armazenamento com bombeamento. Então, a Henry Borden só ela só turbina a água que vem lá da Billings para gerar energia. Com a alta penetração de renováveis, como por exemplo eólico, solar, tem alguns horários tem alguns horários no consumo do sistema elétrico que talvez você tenha superávit de energia. Uma coisa que está sendo veiculada é o seguinte, então que tal pegar essa energia nos pontos de superávit e usar ela para pegar energia do rio Cubatão, energia hidráulica, do fluido que está lá embaixo no pé da serra, bombear ele para cima da Billings de novo, e fazer a Billings como um pulmão de aproveitamento hídrico, né? Quando eu preciso gerar, eu gero. Quando eu quero armazenar, eu bombeio a água de volta. Só que isso tem uma série de questões. São questões até ambientais, porque a fauna que está lá embaixo, ela, ao ser bombeada para cima, talvez tenha um impacto grande. Eu estou levando um bioma que estava lá no pé da serra lá para o alto. Aquilo era uma barreira geográfica. Então, falando de um peixe que está lá embaixo, ou de um ser biológico, que de repente eu estou jogando lá de volta, lá para cima. Será que isso tem impacto? Óbvio que tem. Então, existem cuidados dessa monta, que vem desde a parte de estudos de
impacto ambiental, até outras questões do estudo de quanto isso vai ser viável para o sistema elétrico, porque as linhas de transmissão que estão lá servem para um determinado propósito, que é fornecer energia da Henry Borden para outro lugar. Será que a Henry Borden pode receber energia? Tem que mudar a subestação, sua topologia, preparar os equipamentos para ter, saber de um fluxo bidirecional. Hoje é um sistema radial, a Henry Borden só gera. Ela pode receber? Tem que mudar todo o esquema de proteção, automação, controle. Não é algo trivial, tá bom? Essa usina é antiga, as usinas elétricas não têm um prazo de validade? Tem, mas uma coisa interessante da usina hidrelétrica é que os ativos civis, que é barragens de enrocamento, obras de construção civil, tem uma manutenção que não é tão complicada, que se for feita com cuidado, você pode ter construções civis aí durando uma centena de anos. Então, a mesma usina hidrelétrica, ela nasce, por exemplo, para uma geração de geradores de 100 MVA, de repente passou o prazo ou a vida útil dos equipamentos da usina. Tipo, o gerador elétrico, os isolamentos já estão desgastados, eu preciso refazer, a gente chama isso de reforma, preciso reformar a usina. Aproveita-se, e além de reformar a usina, se faz o que a gente chama de repotenciação. Eu melhoro as tecnologias que estão lá, coloco máquinas mais eficientes para aproveitamentos mais interessantes. Então, a usina que era de 100 MVA, de repente pode ser 150, 130, 120 MVA, por causa desses upgrades, tá bom? E isso estende o prazo de validade do empreendimento. É um bom negócio, tem quem investe em usinas hidrelétricas tem uma taxa de retorno relativamente legal, porque é um investimento de longuíssimo prazo, tem manutenção, tem custo de operação, tem um monte de coisa, mas é um tipo de empreendimento interessante, tá? E a gente sabe disso porque essas usinas hidrelétricas já estão funcionando há mais de 80 anos. Então, existe um histórico que diz com alguma segurança, se você coloca R$1 aqui, quanto que você vai ter depois de algum tempo. Entretanto, usinas eólicas e usinas solares, nós estamos ainda engatinhando. Já existem alguns estudos do tempo de retorno de investimento, blá, 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 mas nem todos são, vamos dizer assim, com propriedade, porque já acompanharam a vida útil de vários empreendimentos por dezenas e dezenas de anos. Nós estamos falando de energia eólica nos últimos 30 anos, tá bom? Com alto aproveitamento, com frequência e com altas potências, só recentemente, 10 anos, tá legal? Muito bem, deixa eu ver se tem mais uma coisa aqui que eu quero falar antes de voltar lá para o bendito do REF. Acho que agora nada. Tem um monte de coisas bacanas, história da usina, os primeiros trabalhadores, quem estava empregado lá. É uma visita interessante. Antigamente, há 2 anos atrás, em 2019, uma turma da Poli foi para lá, tá? É só me manda os contatos. Passando os problemas aí óbvios da pandemia, eu recomendo a todos vocês, se não Henry Borden, que é lindíssima, Itaipu, que também tem as suas idiosincrasias, as suas particularidades. Voltando para cá, esse é o nosso REF 615. Então, é um equipamento que, diferente daqueles relés individuais, tem um monte de funções dentro. Tem alimentação, tanto em AC quanto DC, depende do tipo de padrão aqui da empresa. Se a sua empresa tem disponível nos seus painéis 125 volts, você pede a configuração em 125 volts. Aqui está um tipo de aplicação. O interessante do REF 615 é que ele é feito para trabalhar com esse sistema que ele chama de CON 600. É um concentrador. Então, como que é a ligação do REF 615 para o CON 600? Através de rede. Olha que interessante, não precisa entradas e saídas digitais. Como assim, Pelinho? Então, eu estudei à toa? Não, calma. Entradas e saídas digitais, assim como entradas e saídas analógicas, sempre vão existir, porque é a última milha. O que eu quero dizer é que o REF 615, que está aqui na ponta, eu vou até capturar o desenho aqui, ó. Vem cá você. Vamos pegar aqui, deixa eu tirar o meu mouse de cima. Greenshot me ajuda. Vem cá. Eu vou trazer aqui para a apresentação. Muito bem. Onde estão as entradas e saídas digitais que a gente viu no começo do curso? Elas têm que existir, elas têm que fazer com que o equipamento se conecte ao sistema elétrico. Então, aqui eu tenho saídas digitais, eu vou chamar de SD, tem entradas digitais,
entradas digitais, digital inputs ou digital outputs, entradas analógicas estão aqui também. Em algum lugar, você vai ter lá tensões chegando, correntes chegando, entrada analógica. Saídas analógicas, é algo que eu passei batido nas nossas apresentações, porque é muito difícil ter instalações elétricas, mas instalação industrial tem. Esse equipamento não deve ter, tá? Mas ele tem uma multitude disso. O que acontece é que alguma parte das funções, ela não é feita dentro do REF, ela é feita dentro desse COM 600. Sim, não sei se por questão de capacidade computacional ou porque o COM 600 executa uma função, um algoritmo, que precisa de dados que vêm deste e de um outro REF 600 ou outro equipamento 615 compatível que esteja nas adjacências da instalação, porque isso pode estar ligado a um BEI da subestação, por exemplo, um BEI 1. Enquanto que esse também tem entradas e saídas das mais diversas, aliás, aqui eu coloquei entradas e saídas das mais diversas para um BEI 2. E se eu quero saber se eu posso, às vezes, fazer uma manobra de um BEI para o outro, ligar um equipamento, eu preciso ter uma perspectiva do bem vizinho. Então, se essa função não consegue ser feita dentro do próprio equipamento, então o que ele faz? Ele manda através de rede Ethernet, as informações que são necessárias, vai com um switch, ó, uma rede que pode ter um laptop, outros equipamentos de apoio aqui, e o COM 600 se alimenta dessas informações, coloca lá nos seus algoritmos, toma as decisões e manda suas respostas de volta pela rede para o outro equipamento. Olha que interessante. Essa é a perspectiva, foi até um tema das redações dos alunos na prova. O que acontece com o uso aumentado de comunicações? Eu não preciso de tantas fiações para mandar dados de entradas e saídas digitais de todo mundo para todo mundo. Eu preciso receber em algum lugar, digitalizar a informação e mandar pela rede. Estando na rede, qualquer entidade, um laptop, a mesa do diretor da empresa poderia receber essa informação, porque ela está lá, etérea, como a rede Ethernet foi batizada, né? A ideia era ter um protocolo, um meio compartilhado em que eu pudesse ter essa capacidade de mandar de um para todos, de um para um, de forma simples, sem precisar de fios dedicados. Essa é a sacada das comunicações modernas, da digitalização extremada, tá bom? Muito bem, então olha só, voltando lá para o RF615. As características das entradas e saídas digitais, a parte de configuração, esse é o problema. Como é um dispositivo multifuncional, não é simplesmente ligar fios nele que já está tudo funcionando. Você precisa parametrizar. E a parametrização desses equipamentos, ela normalmente, parametrização, precisa de um software dedicado. Um software que o engenheiro precisa estar capacitado para entender a sua linguagem. Por exemplo, a ABB tem uma linguagem bastante visual de blocos, então parece até vamos dizer assim, uma espécie de um VHDL, um LabVIEW, uma linguagem visual de descrição funcional que diz entradas são mandadas para saídas, é uma visão macroscópica daquilo que a gente sabe do fluxo natural das informações. Eu preciso me capacitar, preciso entender o manual desses equipamentos, mas uma vez entendido, eu dobro ele às minhas necessidades, eu adapto ele porque eu preciso. Minha subestação tem 2 disjuntores, adapto lá no software. Minha subestação tem 3, uma subestação com disjuntor e meio, uma subestação com disjuntor sozinho, com o disjuntor de transferência, tem chaves religadoras, tem chaves de aterramento. Eu customizo o projeto através desses recursos de programação. Então, a gente tem um laboratório no PEA, que é dado no 5º ano, que versa praticamente sobre isso, que é PEA 3509. Convido a todos vocês. É um superpoder bastante requisitado na indústria. Gente que manja de sistemas de potência e que saiba parametrizar
equipamentos de inteligentes eletrônicos digitais modernos, tá bom? Não é só equipamento, tem que parametrizar a rede, entre outras coisas. Coisas interessantes, aqui é um equipamento que é usado para segurança, tá? Um sistema de tem um monte de recursos relacionados à segurança de instalações, quaisquer que sejam. Pode ser uma subestação? Pode. Pode ser um shopping center? Pode. Pode ser um pátio de uma indústria? Pode. É uma central que ela se conecta a uma série de sensores distribuídos para detecção. Esse modelo aqui em específico, de incêndios, mas podia ser detecção de gases, está tendo um vazamento, vazamentos mesmo de líquidos e efluentes, e também circuitos de segurança patrimonial. Quero saber se uma porta foi aberta, uma porta foi fechada, se a grade está trancada, se as coisas estão como deveriam, se teve uma invasão dentro de um perímetro de segurança. São equipamentos desse gênero, tá bom? O grupo que fez isso, ele fez, até me perguntaram, Perini, posso colocar? Coloca, porque é um equipamento eletrônico, ele é programável também. A única coisa dele, ele não tem tanto monitoramento de grandezas analógicas. Ele está olhando muito mais contatos secos ou sensores que são on-off. Quando eles detectam alguma coisa, realmente aquela coisa já aconteceu. Eu não preciso acompanhar a evolução do gás. Detetou gás, tem gás no lugar, aciona a emergência, liga a luz de incêndio, sirene, já disca para o corpo de bombeiros. Esse é o papel desse sistema, tá bom? Ele não monitora, por exemplo, deixa eu verificar a tensão da rede elétrica, a tensão está flutuando, isso aqui é uma coisa anômala, deixa eu chamar alguém. Não, não é esse papel. Mas ele tem propriedades muito semelhantes, tem que ser feito com cuidado, com isolamento galvânico das suas entradas e saídas, tem segurança envolvida nele, já que aquele dispositivo é destinado à segurança, você não quer que aconteça como nos filmes de hacker lá, que o cara abre um laptop em 3 linhas de comando, invadiu o sistema. Não, tem que ser, ter senha, password, segurança aumentada, critérios de cibersegurança para não ser invadido, tem um monte de problemas, né? E, nesse caso, uma outra grande empresa do setor elétrico, mais ligada à automação industrial do que à automação de sistemas elétricos de potência, que é a Eaton, tá bom? Fica lá no caminho entre Capital e Vinhedos, está passando lá por Valinhos, de repente você vê lá à esquerda, perto de Jundiaí, Eaton, uma empresa enorme, multinacional, que trabalha com esses ativos para os mais diversos propósitos. Não é só segurança patrimonial e segurança de sistemas, segurança de incêndio, tudo bem? Olha só, aqui ele está mostrando uma coisa interessante, vocês vão ver esse linguajar em outras áreas também. A gente fala de zonas de proteção, porque qualquer que seja o tipo de proteção, patrimonial ou proteção de sistemas elétricos, normalmente o equipamento ele fica dedicado ao que a gente chama de zona primária ou zona zero, ele olha para lá. Só que, se por acaso outras zonas da instalação estão sendo olhadas por outros equipamentos, se os outros equipamentos falharem, esse equipamento que tem a sua zona primária, ele pode olhar a zona do outro vizinho. Para ele, é uma zona secundária, mas ele também está olhando lá. E se por acaso o vizinho viu uma invasão, não tomou uma providência, ele pode tomar uma providência por um critério, por exemplo, temporal. Depois de 10 segundos, aquele cara não soou o alarme, eu sou, mas eu aviso. Eu estou soando o alarme porque eu vi um problema na minha zona secundária de proteção. Então, por isso que vocês vão ver aqui zona 1, zona 2, alarme residencial também tem esse tipo de linguajar, é muito comum para proteção, tá? Rede de sensores, tem sensores de fumaça, sensores de gás dissolvido, sensores de temperatura, existem, no caso de circuitos de proteção patrimonial contra incêndio, você tem que ter aqueles elementos de quebra, que você quebra o vidro e aperta o botão, e aí você alarma o sistema todo, você não precisa esperar o sistema perceber. O usuário que vê uma evidência de incêndio, que ele sabe que ele não pode fazer o combate, ele quebra o vidro e liga lá para o pessoal abandonar o prédio e chamar as brigadas e os bombeiros para atender a instalação, tá bom?
Seguindo um pouco mais na linha, olha, um outro equipamento que uma outra turma colocou, um Multilean EPM 9900, é um multimedidor. Por que multimedidor? Lembra todos aqueles VUs, aqueles ponteirinhos? Esse equipamento faz o papel de muitos deles, mas não é simplesmente ter um ponteiro. Ele mantém registro histórico das últimas medidas, medidas das mais diversas que vocês possam imaginar, formas de exibição das mais variadas, pode ser um VU gráfico, display de 7 segmentos, pode ser um gráfico de barras, entre outros recursos. Modernamente, muitos desses medidores já tem um recurso que é até familiar, não é tão modernamente. Faz uns 10, 15 anos que o pessoal já usa. A gente chama de medição fasorial. Lembra de sistemas elétricos de potência? Fasor da tensão da fase A, da fase B, da fase C. O equipamento, ele pega o sinal analógico. Nós vamos fazer isso na última aula do nosso curso. Eu pego o sinal analógico digitalizado e encontro o fasor daquela grandeza. E mostro. Aqui é o módulo, aqui é a fase. E eu acompanho isso ao longo do tempo. Então, se o sistema chacoalha, e ele chacoalha, sim, chacoalha em amplitude, não muito, porque senão o sistema pode estar à beira de um colapso, mas ele chacoalha também em fase, não muito, porque senão o sistema pode estar na beira de um colapso também, mas eu consigo fazer esse acompanhamento visual. Então, tem um ponteiro na tela, não é um ponteiro que diz de 0 até 100, não, é um fasor. Fase 10 graus, fase 20, fase 210 graus, 270, 280. É uma entidade que vocês, engenheiros, sabem, tem parte real e imaginária, módulo e fase, e representa uma tensão no domínio do tempo, com módulo e uma defasagem, com uma frequência que também é conhecida. Então, esse tipo de análise ela é importante, principalmente nos sistemas mais modernos, que a gente está recebendo fontes que não são simplesmente geradores, mas, por exemplo, painéis solares. Como é que eu ligo um painel solar no sistema elétrico interligado? Você não liga, porque um é DC, painel solar, e o sistema interligado é corrente alternada. Você tem que usar um inversor. O triste é que o inversor é um cara rápido, ele tem um tempo de reação muito veloz. E quando eu estou lá analisando a estabilidade do meu sistema, por causa da presença de inversores, a fase pode variar muito rápido. E se ela variar muito rápido, pode ter uma evidência de uma instabilidade do sistema elétrico. Então, muita proteção hoje é feita também se analisando as grandezas fasoriais do sistema elétrico, tá bom? Bom, coisa interessante, o multimedidor, já que ele vai medir coisas num sistema trifásico, ele precisa saber como esse sistema é. Se esse sistema tiver uma fonte em estrela, uma fonte em triângulo, ou ele está monitorando uma carga em estrela, uma carga em triângulo, tem neutro, o neutro está aterrado, não está aterrado, eu tenho que saber configurar. Mais do que saber configurar, eu preciso ligar as borneiras para receber os sinais dos TCs, que está aqui na parte de cima, os sinais dos TPs, aqui na parte de baixo. Olha que interessante que esse fabricante está dizendo. O TP tem que colocar um fusível, recomendado, para proteção do equipamento. Porque se acontecer alguns tipos de transitório, esse equipamento talvez não seja capaz de suportar. Então, o fusível serve para, em caso de problemas, eu vou perder a medição, mas eu não perco o equipamento. E logo depois, se eu perder a medição, um usuário pode saber, pode emitir um alerta ao equipamento, né, dizendo assim, a minha tensão foi para 0, mas eu acho que ainda tem tensão porque eu estou vendo a corrente. Então, tem uma falha aqui, queimou o fusível externo, vai lá e troca. Então, você confere à instalação algumas características de suportabilidade a alguns eventos. Então, precisa saber se está em estrela, se está em delta, se você quiser usar menos TPs e menos TCs, tem uns esquemas interessantes. Por exemplo, se é um sistema em delta, eu não tenho neutro. E quem diz que eu preciso medir as 3 fases? Porque eu sei que a terceira fase, obrigatoriamente, tem que ser a soma das outras 2, por lei de Kirchhoff. Então, talvez eu possa economizar em sensores, não preciso comprar 3 TCs, posso comprar 2. Muitos motores trabalham dessa forma, eles não estão verificando tensão e corrente nas 3 fases, eles fazem isso em 2, e sabendo que o motor normalmente está ligado em delta, eu sei o que está acontecendo na outra fase. Tá? É uma estratégia para o custo diminuir, assim por diante. Muito bem, vamos seguindo aqui outros equipamentos. Olha só, também tem que ter display com o usuário, touchscreen.
Pessoal, o touchscreen é uma coisa que é bastante discutível na indústria. Se você vai parar, por exemplo, numa empresa como a EDP, a Enel, a CEMIG, uma concessionária, o pessoal não tem o uso comum de equipamentos com display touch, porque o operador não é um usuário que está lá, as subestações são desassistidas. Então, quem vai eventualmente acionar lá o painel de equipamento é um técnico que veio lá num caminhão, que está vestindo toda uma roupa específica de proteção, porque ele vai poder fazer a manutenção no pátio da subestação, e às vezes está com uma luva que o dedo dele perde primeiro a sensibilidade, porque tem camada de borracha, isolante, blá blá blá, e mais, aumenta a bitola, o dedo dele devia de ter 15, 20 milímetros de diâmetro, fica com 30, 40. Então está escrito lá no painelzinho, clique aqui para abrir o disjuntor. É fácil da pessoa, ao tentar clicar, fazer uma burrada. Em vez de abrir o disjuntor, manda fechar, em vez de selecionar uma fase, seleciona outra. É muito mais comum em alguns tipos de empreendimentos não se usar displays de touchscreen por essas razões e preferir-se utilizar botões mímicos mesmo, botões de verdade, botão de pressão, botão olho de peixe, que quando você pressiona, desculpa, não é tão grande assim, um botãozinho menor, mas ele tem um orifício, você pressiona, você tem que fazer um esforço mecânico e, indiscutivelmente, ele vai saber se você pressionou ou não. Não vai ter o sem querer, clique aqui nesse lugarzinho para ver. Não, é algo bem macroscópico e cuja ergonomia de uso é mais apropriada para alguns setores, tá? Aqui um pouco dos sistemas da GE, esse equipamento da General Electric, né? General Electric também é um dos grandes fabricantes do setor elétrico, assim como a ABB, e eles têm um ecossistema de equipamentos que atende praticamente ponta a ponta, desde o gerador até a subestação de transmissão, até a subestação de distribuição, até os painéis, os cubículos, as cabines primárias das empresas ou dentro lá da residência, o consumidor que precisa usar energia. Tem equipamentos para toda essa linha, tá? E aqui está um pouco da portfólio deles, tá? Os vários tipos de relé. Lá no Aliprot, por acaso, a gente tem quase todos esses que estão aqui embaixo. Muito bem. Um detalhe que eu falei para vocês, eu pedi para vocês virem, procurarem informações sobre normas e qualificações. Porque deixa eu deixar, fica terrível, né? Eu preciso alertá-los de que, se você tem uma boa ideia, Pellini, eu vou fazer um medidor de frequência e vou colocar nas subestações. Não tem, o produto já deve existir, mas vamos supor que você tem uma boa ideia e você queira fazer alguma coisa para o setor elétrico. Pessoal, você só consegue colocar uma coisa numa subestação, uma invenção sua, e acredita, um Arduino adaptado talvez não seja conveniente, porque ele tem que passar por um processo de certificação. Essa certificação significa atender a uma série de normas. Tem normas, pessoal, que vão desde questões metrológicas. Será que o que você está medindo está correto? Qual é o erro? Qual que é a sua incerteza? Qual que é a sua imprecisão? Até questões de suportabilidade. Será que se alguém chegar com o dedo eletrizado na frente do equipamento, não vai dar uma descarga e destruir seu equipamento? Ou ele vai abrir um disjuntor sem querer, porque uma faísca saiu do seu dedo e entrou na eletrônica? Todos esses testes versam sobre isso. Alguns, imunidade radiante, transiente rápido, aumento de imunidade, harmônicos. Por exemplo, no Chile, se você vai instalar equipamentos nas subestações, é pedido um certificado se o equipamento suporta vibrações mecânicas. Sim, por que no Chile isso é importante? Não é só no Chile. Participação no chat. Por que um equipamento para uma subestação tem que ter uma certificação, às vezes, para vibrações mecânicas? Exatamente. Lá tem muito terremoto. Terremoto. O que o terremoto faz do equipamento? Se lá dentro tem um contato móvel de um relé, que era para ser eletromecânico e ser acionado apenas por uma força eletromagnética, quem diz que, numa certa intensidade de terremoto ou de vibrações, aquele contato não é espuriamente acionado? A certificação garante isso.
Submeti seu equipamento a 4G com uma frequência de tantos hertz por tantos minutos e não houve nenhuma operação inadvertida. É essas certificações que conferem esses equipamentos toda a segurança, qualidade, e aí vem uma questão. Por isso eles são caros, porque esses processos de certificação, tem testes aqui, ó, por exemplo, transiente rápido, é um teste que pode ser destrutivo. Você coloca o equipamento em cima de uma mesa, eles ligam lá no cabo de alimentação que alimentaria o seu equipamento 110, 220, uma fonte específica e que manda uma rajada de picos de tensão, de oscilações na frequência, eles deformam de propósito a tensão de alimentação para ver se consegue destruir seu equipamento. E às vezes esse teste destrói. Tá? Por isso que consome dinheiro, 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 dinheiro. Quando você tiver uma ideia para trabalhar no setor elétrico, lembre-se disso. Antes de você propor para qualquer fabricante, instala aí um projeto piloto, você tem que ir atrás das certificações. Tá? Fortuitamente, muitos institutos vamos dizer assim, órgãos de financiamento são destinados a isso. Você tem uma ideia, ela está pronta, você precisa só certificar, a gente chama de qualificação. Eu te dou dinheiro, só que depois você me devolve como quando você começar a comercializar. Para o setor automobilístico, para o setor aeroespacial, essas certificações são extremamente severas, para o setor elétrico também, tá bom? Eu diria que os 4 setores mais complicados de certificação, 5, são aeroespacial, aeronáutico, automobilístico, elétrico, setor elétrico de energia, e finalmente farmacêutico / alimentício, são quase mais ou menos juntos, tá bom? Qualquer coisa que você vai colocar nesse lugar não pode ser, fiz um negocinho com Arduino aqui, posso colocar? Não. Só se você me garantir que tudo isso foi feito com equipamento antes de você me vender, tá? Bom, mais equipamentos aqui para passar por todo mundo. Multilin D25. Esse é um relé legal, que a gente chama de relé de distância. Ele é da General Electric, deixa eu ver se tem a cara dele. Aqui tem um monte de normas a qual eles atendem, ele foi certificado para tudo isso, tá? Tem empresa que pede norma específica. A Copel, por exemplo, ela diz o seguinte, ó, você tem que atender a IEC, blá, 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 que todo mundo no mundo sabe delas. Mas você tem que atender a norma Copel 23. O que essa norma tem? É um requisito específico, porque, por exemplo, Santa Catarina, em Curitiba, eu sei que eu tenho lá as tardes muito mais nebulosas, tem neblina, umidade muito elevada, então tem um teste específico que a gente faz. Então, ainda você, às vezes, como fabricante, tem que executar o teste solicitado pelo cliente para comprovar que você pode fornecer para a sua aplicação. Aqui, ó, o relé D25. Esse aqui é uma versão bonitona, inclusive, tem um display de LCD na frente. O que é um relé de D da GE? É um relé de distância. Vamos lá, eu vou fazer uma pergunta no chat. O que tem a ver proteção e distância? É uma ideia muito interessante. Ele mede tensão, ele mede corrente. E o que ele faz com isso? Calcula distância. Não. Como é que eu calculo distância com tensão e corrente? Tempo. Não, não é queda de tensão. É muito interessante. Olha só, eu vou usar o meu rabisco, tá, para elaborar esse respeito. Eletromag tem a ver também, mas, olha só, eu tenho uma linha de transmissão. Está aqui uma torre, e eu sei que tem 3 fases que estão sustentadas por isoladores que eu tive preguiça de representar. Isso vai entrar na subestação. Então, uma das coisas que eu faço, eu ponho um TC, ponho um TC, ponho um TC, levo as correntes já rebaixadas para o tal do equipamento, ponho um TP, então aqui eu ponho um TPzinho, trago a tensão da fase A, trago a tensão da fase B, trago a tensão da fase C e levo para um relé de distância. O que esse relé faz? Ele faz o seguinte, ó, eu sei que isso daqui, ó, essas 3 coisas são correntes. Eu vou calcular os fasores, eu vou calcular IA, eu vou calcular IB, eu vou calcular IC. Legal.
Eu sei que isso aqui são 3 tensões, e eu vou calcular os seus fasores, em relação a uma referência, por exemplo, VAN, VBN, VCN. Legal. Isso é o que eu vou ensinar vocês a fazer daqui a 5 aulas. Como que eu calculo o fasor de um sinal elétrico? Olha o que ele faz. Ele pega a informação de uma tensão e uma corrente. Se eu sei uma tensão e sei uma corrente, está implícito que entre os dois existe uma impedância. Então, vou pegar lá V barra não, V bolinha sobre IA, divido um pelo outro e encontro uma impedância. O que significa uma impedância de um sistema que está funcionando? Eu estou vendo o equivalente de Thevenin da impedância que está chegando no relé. Então, ó, se isso daqui é uma rede elétrica toda complicada, que tem cargas, blá, 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 e aqui desse seu lado está o seu gerador, o que eu estou vendo é toda a impedância que está ligada no gerador. E olha que coisa curiosa. Essa impedância, então olha isso aqui, ó. Eu estou vendo num diagrama unifilar, aqui está a carga, aqui está a linha e aqui está o gerador. Eu estou medindo corrente aqui, estou medindo tensão aqui. Estou representando apenas uma fase porque é um diagrama unifilar. Então aqui está o relé de distância. Ele está medindo a impedância. Qual a impedância que ele mede em condições normais? A impedância da linha e, grosseiramente, a impedância da carga. Uma certa impedância, um módulo e uma fase, uma parte real, uma parte imaginária, tá bom? Olha que coisa legal. Aconteceu um curto. O que acontece com o valor da impedância que o relé está vendo? Mudou. Mudou. Sim, vai aparecer uma tensão, a corrente vai lá para as alturas, mas se eu dividir um pelo outro, aparece uma impedância. Uma impedância que agora é a impedância da rede, porque um curto-circuito liga, se for um curto trifásico para a Terra, eu estou ligando aqueles 3 pontos da rede para a Terra. Eu não vejo mais a impedância da carga. A impedância diminui. Legal. Olha que interessante, a impedância diminui. Agora, eu falei que deu um curto na linha, mas o curto pode acontecer em qualquer ponto na linha. Então, dependendo de onde aconteceu o curto, mais perto da barra da subestação ou mais longe da barra da subestação, a impedância varia. Se a impedância varia, eu sei remeter essa impedância à distância do ponto de defeito. Legal. Olha que interessante. Aconteceu um curto-circuito, esse relé, como o D25 da GE, ele diz, curto fase A para a Terra a 45 quilômetros do terminal local. O terminal local é onde ele está medindo, e ele sabe exatamente, esse exatamente é onde o professor Giovanni, meu colega, por exemplo, está destinando uma boa parte da vida dele a melhorar esses algoritmos. Como localizar faltas, localizar os defeitos. Essa distância, quando eu falei, ele vai saber exatamente, não é bem assim, tem erros, tem imprecisões, mas desculpa, se eu tenho uma rede que tem, por exemplo, 300 quilômetros, imagina eu inspecionar ela para saber aonde aconteceu o curto. Nós vimos até agora que os equipamentos têm a capacidade de desligar. O IED vê o curto, desliga o disjuntor. Como é que eu sei onde aconteceu o curto? Como é que eu mando as pessoas consertar o problema para restaurar a rede? Se a rede tem 300 quilômetros, eu precisaria embarcar a pessoa no helicóptero e fazer ele percorrer a rede toda. Sim, o Felipe falou muito bem. O EP de C-Spot 0 de 2018 foi justamente uma brincadeira de localização de faltas. Tá bom? Detectar o lugar mais provável aonde aconteceu um defeito no sistema elétrico. Então, olha só. Aquilo que eu estou ensinando para vocês, de medir tensão, medir corrente, com cuidados, saber calcular um fasor, é determinante do sucesso desse tipo de algoritmo. Porque se a informação lá do fasor da tensão estiver detonada, prejudicada, da corrente a mesma coisa, isso não me serve para nada. E se eu fizer o meu trabalho muito bem, como a rede elétrica é muito bem comportada, sim, as torres, a estrutura, os cabos, quem está aprendendo aí cálculo de parâmetros de linhas de transmissão com o professor Zanetta, por exemplo, por que você aprende aquilo? Porque aquilo é previsível. A rede elétrica tem um comportamento conhecido. E se você então sabe analisar as mudanças de comportamento, você sabe o desconhecido que está acontecendo com ela.
adivinha onde está curtos, adivinha onde estão os desligamentos, adivinha onde estão os problemas na rede. Tudo bem? Legal. Continuando nossa epopeia, o relé D25, ele, entre várias coisas que ele faz, ele mede curto-circuito, manda desligar o disjuntor, ele tem essa função que a gente chama de função de distância, que avalia a impedância vista pelos terminais do relé na rede elétrica para adivinhar o comprimento elétrico da rede. É isso que ele está fazendo, tá bom? Muito bem. Vocês acham isso legal? Tem coisas mais legais ainda. Então, aqui está um exemplo de emprego desse relé, que, se eu não me engano, ó, esse contexto que eles estão colocando de aplicação do relé é até um pouco mais sofisticado. Ó, ele está medindo tensão da barra e a saída de vários alimentadores. Então, um único D25, além de ter proteção de tudo, ele também faz a proteção de tudo para 1, 2, 3, 4 alimentadores. Sim, um deles na tua subestação talvez já atende todas as saídas de alimentador que você tem. Essa é a ideia de um dispositivo multifuncional. Põe mais processador, põe mais memória, faz um programa maior e enfia recursos nesse cara. Posso cobrar mais? Pode. Tem uma máxima interessante que eu falo para os alunos de introdução à engenharia mais recentemente, porque é uma prática que já existe há 40 anos. Esse relé aqui, o D25, tem outros modelos. Tem o D20, deve ter até o D10, tem o D60. O que difere um do outro? Essencialmente o mesmo hardware. Essencialmente a mesma caixa. Mas eles têm capacidades distintas. A gente chama isso até de software jumper. Como assim? O fabricante, quando faz, ele fala o seguinte: eu vou colocar aqui um algoritmo capaz de analisar 4 alimentadores. 8 alimentadores, 16 alimentadores. É o mesmo hardware, então é o mesmo custo base, mas, desculpa, o preço para qual ele vende é muito maior. Essa é a sacada dos equipamentos modernos. Você compra um carro atual, ele vem com uma série de recursos, e pagando mais 20% do valor do carro, você tem mais recursos, piloto automático. Mas mudou alguma coisa no carro? Não, o hardware é o mesmo. O cara só vai lá e habilita as funções. Dessa forma, a indústria consegue escalonar um pouco melhor o esforço de engenharia para fazer um determinado item. Tá? Não é uma prática maléfica, é porque é o seguinte: você sabe que para manter aquele projeto, fiz um projeto de um Tesla modelo 3. Pô, eu gastei muito dinheiro para fazer esse projeto. Se eu for vender todos eles, com todos os recursos, eu vou ter menos clientes. Que tal, então, eu forneço o mesmo carro com recursos dos mais variados, atendendo a faixas de públicos distintas, tendo income para poder pagar o desenvolvimento do projeto? É uma prática, tá bom? Eu posso fazer upgrade no meu carro? Modernamente, justamente estou falando da Tesla, sim, você pode comprar os pacotes adicionais. Se você comprar um carro moderno, por exemplo, da General Motors, da Volkswagen no Brasil, infelizmente não é tão... eu comprei aqui a versão GT, eu queria habilitar o mecanismo de estacionamento automático. Não, vai faltar componentes também. Não é ainda uma realidade, pelo menos aqui nos nossos cenários da indústria automobilística. Legal? Então é o seguinte, só para frisar, esse relé D, ele tem vários submodelos, cada um deles com mais capacidades, mas é o mesmo hardware. Aqui um pouco do software de programação. Aqui uma palavra mágica. Olha só o que está escrito aqui, ó. Contrade é o objeto da nossa próxima aula. Contrade é uma palavra que é um acrônimo que diz Common Transient Data Exchange, ou dados para intercâmbio, para troca, comuns. É um formato que diz o seguinte: você precisa mandar um arquivo de oscilografia, porque sim, esses relés, olha que legal o que esse relé fez. Ele conseguiu registrar ao longo do tempo o que aconteceu durante um curto-circuito. Corrente na fase A, aqui, ou fase 1, que ele está mostrando no desenho, de repente deu um salto. Aqui teve a abertura do disjuntor. Ele registrou isso. Registrou para quê, Pelini? Porque eu quero analisar
se o disjuntor atuou rápido, se ele demorou para atuar, se o ajuste da proteção está certo. Sim, era para atuar só depois de tantos milissegundos, quando a corrente passou um certo patamar. É uma análise forense. E uma análise que às vezes é necessária ser feita posterior ao evento para comprovar se não teve defeitos. Por exemplo, explodiu o transformador lá na subestação, no Macapá. Legal. De quem é a culpa? Eu só consigo ter certeza depois de analisar registros como esse, oscilografias, nesse formato de dados que chama-se CONTRADE. Eu vou ensinar vocês a interpretar um CONTRADE, abrir ele, por exemplo, no Octave, no MATLAB, e trabalhar as informações que estão lá dentro para você plotar sua oscilografia ao vivo e a cores. Tá? Esse é um formato usado no setor elétrico. Na indústria automobilística, outros formatos. Na indústria aeroespacial, outros. Esse CONTRADE é comum para o setor elétrico. Vamos lá. Mais coisas. Maicon P841. O produto Maicon é de uma empresa que antes era francesa, chamava-se Areva. E ela foi comprada uma parte pela Schneider, tá bom? Outra parte pela Alstom, e os produtos ficaram meio perdidos lá na árvore de produtos já existentes das duas empresas. Aqui ele está com o brand da Schneider. Schneider Maicon P841. Proteção de terminal de linha multifuncional, ou seja, protege por um monte de coisas, e um IED de controle, então também para fazer algum tipo de automação lá específica das suas chaves, seccionadoras, disjuntores e tudo mais. Vamos ver mais outras coisas, as entradas e saídas dele, vamos ver se tem alguma coisa diferente dos demais. Ele é um relé como os outros, hein? Como o REF 615 da ABB, como o D25 da GE, guardadas as especificidades. O REF é para alimentador, para feeder. O D25 é para linha de transmissão, justamente porque ele tem a função de cálculo de distância. Esse P800 é muito mais para dentro de subestação, como controlador de BEI, por exemplo. Tá? Formas de ligar na rede, onde eu ponho o meu TP, onde eu ponho o meu TC, da onde ele pega as tensões, painel frontal, também tem botões, display de LCD, tarjetas para você escrever o nome do que cada LED vai ser a função dele. Esse LED aqui é o estado do disjuntor. 52A, eu escrevo lá e boto numa tarjeta. Parte traseira, as borneiras que eu tanto falo para vocês de parafuso, tá? Então aqui tem um bornes aqui à esquerda, outros bornes à direita, tem que ler o manual para saber o que liga, o que é aonde. Outros conectores que não são bornes de parafuso, como conectores de fibra ótica, de rede Ethernet, software para parametrizar, tá? Quem já viu um, já viu todos? Mais ou menos. Quem consegue trabalhar com um relé, se adaptar com o outro, precisa só entender as manias de cada um. Mas eles são bastante diferentes, tá? A linguagem de programação é distinta, é algo que não é muito uniforme, não há uma padronização nesse ponto. Eu vou chegar no equipamento que eu quero praticamente terminar a nossa aula. Aqui é um relé da CEL 751. Esse relé, quer ver? É o que tem detecção de arco. Isso, detecção e proteção de arco elétrico. É uma função muito interessante. Ele tem uma entrada analógica que não vê tensão, que não vê corrente. Tá vendo esse rabicho que está saindo da parte de trás, que vai parar num... Parece uma lanterninha. É um terminador estranho que tem uma lente na ponta. Pessoal, é um sensor de arco elétrico. Como é que você percebe arco elétrico? Nos laboratórios da Poli, quando os alunos fazem burrada, eu espero que vocês nunca façam quando estiverem lá presencialmente e façam uma bela aula. Mas você está lá, fazendo a sua experiência, montando lá os enrolamentos do motor, de repente você vê do canto do seu olho um clarão na sala. Pssa! Não foi ninguém que ligou a luz. Foi alguém que fez uma burrada e abriu um circuito elétrico, fechou um curto num circuito energizado dentro de um laboratório. Sim, aquela pessoa pode até se acidentar, pode até ficar cega por causa daquele arco que foi criado. Mas notem, essa luz criada pelo arco, ela tem uma coisa muito interessante. Ela é plasma. É arionizado ou outros materiais que são utilizados no veículo de transporte dos elétrons. Mas nesse fenômeno é produzido muita energia luminosa, muita em ultravioleta. Sabe o que esse relé faz? Você está ali no painel,
puxa esse rabicho e coloca perto do disjuntor dentro do painel. Não é para ser usado num disjuntor externo, é um disjuntor de cubículo, tá? E quando você coloca lá, se por acaso tiver um curto no painel, não precisa ser no disjuntor exatamente, mas entrou uma cobra, um determinado animal pelas canaletas, andou por toda a instalação e, infelizmente, meteu o pé numa das fases, fechou um curto fase à terra. Abre-se um arco pelo animal. Esse arco produz luz. Na hora que aparece luz dentro de um gabinete fechado, o relé desliga o sistema. Brilhante. Sim, há algo mais rápido do que a velocidade da luz? Não. Tem método mais eficiente de detectar um curto-circuito? Existem alguns que podem perceber o início do arco elétrico, ainda ser mais rápido do que isso, só analisando tensão e corrente. Mas é um método muito eficiente, só que requer uma coisa, que o seu painel esteja fechado. Se ele tiver entrada de outro tipo de radiação luminosa, como o sol, talvez a sensibilidade dele seja prejudicada. Uma coisa interessante, como é que o pessoal testa esse relé na subestação? Instalei na subestação, puxei o rabichinho, coloquei dentro do painel. Como é que eu testo? Eu vou criar um curto-circuito, um arco elétrico de propósito? Pelo amor de Deus. O pessoal usa, antigamente se usava câmera fotográfica, com flash. Porque o flash, ele é uma energia luminosa predominantemente branca, mas o flash, principalmente o que é feito com cápsulas mesmo, com o arco, tem radiação ultravioleta. Ele é muito parecido com o arco que aparece dentro do painel. Então o cara vai, bota o braço, fecha um pouco a porta do painel, bota o braço lá dentro e bate uma foto. A energia desse flash era capaz de impressionar as funções de detecção de arco e testar se o relé está operando. Sim, é uma coisa que tem que ser feita. Quem diz que você colocou lá, ele está fazendo o que deveria? Você tem que testar. Nesse caso, é um teste que é viável para alguns modelos, você usar flash de câmeras. Tudo bem? Tem até uma lanterna específica para isso, se não me engano. Mais detalhes aqui de como ligar, parte traseira, conectores, rede, ó, todos vão ter comunicação. Se não rede desse jeito aqui com Ethernet, com fibra ótica, que são esses dois conectores que estão um pouquinho mais à direita do conector Ethernet. Tá? Tem até redes mais antigas aqui que é porta serial. Está em extinção isso, mas é um mecanismo importante. As oscilografias. Aqui é interessante é que esses sinais aqui embaixo são sinais digitais. Sinais digitais, como é on-off, um jeito prático de mostrar eles ao longo do tempo é linha grossa é true, linha fina é false. Então, ó, estava false, true, false. False, true, false. Esse aqui estava true, 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 false. É um jeito de você representar sinais digitais de uma forma econômica. Só para não desenhar um monte de curvas, ondas quadradinhas, tá bom? Vamos lá, terminando aqui o finalzinho, um representante alemão da Siemens, um relé de proteção também. A Siemens, assim como a BP, como a General Electric, como a Schneider, como a Alstom, como a Areva, um grande parceiro do setor elétrico, a liderança no mercado mundial, agora com a indústria 4.0 principalmente. Tá? E esse relé deles é um relé de proteção para sistemas de transmissão e distribuição, deixa eu ver se tem alguma coisa específica deles, tem um CLP integrado. Então ele tem um recurso de programação um pouco mais amplo do que os relés tradicionais. O relé tradicional, você vai ver, pode programar? Pode, mas ele tem uma linguagem chata e com poucas linhas. Sim, você pode fazer um programa de 200 linhas. Por que isso, Perini? Que mesquinho, em equipamento digital, você vai economizar linha de programação? Quanto mais carga computacional nesses equipamentos, talvez eles se atrasem na função para a qual eles foram criados para responder num tempo rápido. Um programa maior demora mais tempo computacional. Então, tem equipamentos que o requisito é, quando perceber um curto, eu vou reagir em 5 milissegundos. Ele só consegue garantir isso se o programa que você faz lá dentro tiver uma certa quantidade limitada de linhas de código. Bom, esse da Siemens tem um CLP, talvez as limitações não sejam tantas assim. Ele suporte mais linhas e até em outras linguagens. Essas podem até ser padronizadas. Bom, chegando perto do final da aula,
a gente tem aqui uma série de protocolos que tem a ver com o cenário atual do sistema elétrico. Muitos dos nossos sinais não correm mais por pares de entradas e saídas digitais e analógicas. Eles viram informações na rede, mas informações são codificadas em formatos. A gente chama esses formatos de protocolos, porque não é só a forma como você codifica os dados numa mensagem, mas é como você a oferece. E a gente chama de protocolo, vocês já viram em teorias de comunicação, porque existe uma tratativa entre quem tem informação e quem precisa da informação. É um handshake, um aperto de mãos. Você precisa, por favor, relé, me mande a informação da fase A. O relé vai te perguntar, quem é você? Você é o dispositivo 25? Sim, eu sou o dispositivo 25. Eu estou autorizado a mandar a informação para você. Tome a informação. Esse requisito entre de conversações entre os pares da comunicação, a gente chama de protocolo. E tem um monte de protocolos. Até mais ou menos os idos de 1990, era uma torre de Babel. Cada fabricante tinha o seu. E isso impedia que um dispositivo de um fabricante pudesse conversar com o dispositivo vizinho. Eles não falam a mesma língua. Até que, nos anos de 2005, um grupo de trabalho da IEC fez lá um esforço com fabricantes, com clientes, e falou o seguinte, vamos botar ordem no caos. No setor elétrico, vamos criar uma norma, e que se todo mundo assinar essa norma, tudo vai ser compatível. Essa é a norma IEC 61850. É uma das normas mais modernas, e aquela que tentou botar ordem no caos. Mas ainda existem as outras tradicionais, como o DNP3, uma que é muito tradicional, que eu sei programar em qualquer Arduino, Modbus. Depois eu explico para vocês em outro cenário, tá bom? E esse equipamento tem vários dessas normas. Os demais que estão lá para cima, também. Eu só não dei ênfase porque aqui que estão aparecendo mais gritante. Bom, por último, eu queria mostrar esse último equipamento aqui, que é um PLC. O grupo também me perguntou, Pellini, você falou de EDs, blá, 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 mas o PLC é um pouco diferente. Sim, ele é um equipamento que é usado para automação de redes industriais. Desculpa se eu enrolo língua, mas eu estou usando um fone que está um feedback atrasado. Então, às vezes, meu cérebro trava, porque eu estou escutando a mim mesmo um pouquinho atrasado. Esses equipamentos para redes industriais, eles têm requisitos diferentes do setor elétrico. Percebi uma coisa, preciso abrir uma chave. No setor elétrico, milissegundos. Na indústria, não precisa ser tão rápido. Se eu demorar 500 milissegundos, nada vai explodir ou pegar fogo, porque a energia não é tanta na ponta do sistema. Onde a energia está sendo usada na indústria, ela é onde o CLP está instalado, é um ponto entre vários. Agora, quem está tomando conta da energia de todas as indústrias, esse sim precisa responder mais rápido. A energia concentrada daquele equipamento é maior. Então, nos setores que são usados, a automação em nível industrial, você vai ver que os requisitos de tempo são bem mais relaxados. 100 milissegundos, 500 milissegundos, 1 segundo. Por exemplo, aquele equipamento lá que é detecção de incêndio, o tempo de resposta dele é da ordem de 1 segundo. Sim, é lento. Bom, mas é incêndio. Eu sei, mas eu prefiro tomar uma decisão com segurança e certeza do que tomar uma decisão precipitada, por exemplo, por causa de uma pequena mudança. Então, foi-se adotado um critério que ele não precisa responder tão rápido, mas quando ele responder, é certeza, tem algo muito ruim acontecendo. O setor elétrico, 1 segundo é uma eternidade. Já explodiu o disjuntor, ele já está lá chegando na órbita da Starlink. Tá? O PLC, então, que foi colocado aqui pelo grupo, ele é um equipamento que é usado em automação industrial. Ele tem IHM, ele tem entradas e saídas analógicas, digitais. Uma coisa interessante, ele tem muitas saídas analógicas, coisas que eu não dei destaque até agora, porque ele tem alguns
processos que ele não controla de forma apenas on-off. Ele precisa regular a tensão aplicada num negócio para que um eixo se mova numa certa posição, e esse controle preciso e acurado é normalmente feito com grandezas analógicas, não é mandando mexa para a esquerda, mexa para a direita, mexa 25 centímetros em relação a um outro lugar. São saídas analógicas. Bom, recursos de conectividade e tudo mais. O que eu quero dar de destaque é que o mundo de automação industrial, além de ter requisitos menos complicados de tempo, ele também tem algumas peculiaridades. Como o consumo desses equipamentos é enorme, porque eu tenho um monte de indústrias, centenas de milhares, ou até arrisco dizer, milhões de indústrias no planeta, o mercado deles é enorme. E já existia esse problema de eu fiz uma instalação, o PLC é da Onhon, que é uma empresa japonesa. Legal, está funcionando tudo, de repente um cartão queima. Eu vou lá na Onhon, compro um outro cartão e troco no lugar daquele que queimou. Sim, eles são feitos com alguma suportabilidade, mas nem todos são perfeitos. Mais 5 minutos terminam a aula. Qual que era o problema que era vislumbrado com esse mundo dos CLPs? É que o algoritmo que alguém programou naquele CLP da Onhon era feito no início dos tempos também numa linguagem proprietária. Só existia para aquele fabricante aquela linguagem. Ele inventou a semântica, se era visual ou não, se era textual ou não, como é que nomeia variáveis, como é que endereço de memória, como é que eu me comunico com os cartões, era tudo proprietário. Qual que era o problema? Quando esses equipamentos saíam de linha, o cliente fala assim, poxa, eu quero meu maquinário ainda funcionando, está tudo parado, vou comprar o equipamento do fornecedor vizinho, do concorrente. Qual que era a surpresa dele? Quando ele compra o equipamento não serve para nada. Porque o CLP, diferente do IED, o IED já vem com funções prontas pré-programadas. Proteja a corrente da fase A de um gerador. O CLP é um computador em branco. Sim, ele é completamente programável. Você comprou equipamento novo, botou no lugar do CLP japonês, qual que é a sua surpresa? Liga, minha planta está funcionando? Não, ele precisa receber o programa. Mas espera lá, o programa foi feito numa linguagem diferente, com um arquivo que não é compatível com outro fabricante, e, como é que eu faço, então, o meu CLP novo funcionar? Contrata um programador, um engenheiro, para desenhar a aplicação do zero. Isso era um problema. Então foi feito um esforço muito grande e também foi criada uma norma para tentar regulamentar as linguagens de programação para controladores lógicos programáveis. Essa norma também é uma norma da IEC, ela chama-se 61131. E a gente, no Laboratório de Automação PEA 3509, gastamos metade do curso para ensinar 61850 para IEDs e a 61131 para CLPs. Porque são mundos distintos. Um tem uma programação peculiar, o outro tem outra programação peculiar, tem requisitos distintos, mas, desculpa, papel de um engenheiro de energia e automação saber um pouco dos dois. Então, pessoal, às 16 horas e 43 minutos, hoje eu quis destinar essa aula a apresentar os trabalhos que os grupos tinham feito até então. Isso não foi jogado fora. Isso vai virar um acervo digital que, ao longo dos anos, eles vão recebendo novos equipamentos. E esse é o problema de nós, engenheiros. Pellini, eu vou trabalhar com isso semana que vem numa empresa. Legal. Você vai pegar todos os manuais, vai precisar ler tudo, saber de tudo dele, o que cada parafuso faz, o que cada função no display, o que cada estrutura de programação consegue realizar em sua programação interna. Legal. Virou um especialista desse equipamento? Bacana. Ano que vem o equipamento é diferente, é outro fabricante, você vai ter que aprender tudo de novo? Bom, sim, mas para quem
está nessa área e já viu os recursos de equipamento, praticamente se adaptar para os demais é como aprender uma linguagem nova falada, mas de forma muito mais simples. Você ser proficiente com outros equipamentos, você tem que entender o fundamento que está por trás, que é o que a gente está fazendo na disciplina, fazendo vocês entender para que funciona uma entrada digital, uma saída digital, uma entrada analógica, uma saída analógica. Então, próxima aula. Essa aula eu preferi fazer dessa forma, porque o pessoal vai ter provas e tudo mais, e depois vocês vão poder ver esse vídeo mais tarde, mas a próxima aula a gente volta com o conteúdo da disciplina, vou explicar para vocês o trabalhinho do final do curso, e muitas emoções vêm pela frente. Então, para todos que ficaram até agora, uma boa tarde, boas provas amanhã com o professor Chabu, e nos vemos na próxima quinta. Tem aula na próxima quinta, porque foi revogado o feriado, naquele super feriadão lá para trás, então é uma semana didática para nós. Não percam essa aula, tudo bem? Obrigado, viu? Se cuidem, pessoal. Tchau, tchau, senhor. Bom fim de semana. Tchau, tchau, Gabriel. Hoje quintou ainda, né? Sextou é amanhã, mas obrigado pelo voto de bom final de semana. Professor, até mais.